Jesus salva, batiza no Espírito Santo. Jesus cura. Jesus voltará. Vencedor sempre serei. Pastor Marcos Penarim. Igreja do Evangelho Quadrangular. Vocês ouviram a leitura da palavra de Deus? Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhe lugar. E se eu for, olha que Jesus é uma bênção esse Jesus, hein? Se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiverem, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então o tema da mensagem nesta noite é dois destinos. Dois destinos. Então você tem o direito de escolha, e você vai aprender algumas coisas que nós vamos falar aqui na palavra do Senhor a respeito disso. No versículo 3, Jesus disse: se eu for, que há um problema sério aí. Tem pessoas que falam que vai, e eu não sei se vai. E Jesus, sendo filho de Deus, e ele mesmo disse: se eu for preparar lugar, eu voltarei e eu levarei junto comigo. Nota-se que o destino vai do teu comportamento. O teu comportamento é o que conduz ao destino. Quem escreve o seu destino é o seu comportamento. Nós sabemos que o comportamento de Jesus foi um comportamento invejado, exemplo. Nós sabemos que o comportamento do diabo, que era Lúcifer, antigamente ele não era isso. Antigamente era um anjo, maestro lá no céu. Mas o comportamento dele, querendo ser maior do que Deus, e montou uma rebelião com alguns irmãos anjos. Montou a rebelião ali, criou uma situação. O comportamento dele era um comportamento ruim. E nós sabemos muito bem para onde foi o diabo. Primeira coisa, ele perdeu o lugar de onde ele estava. Tem pessoas que perdem o lugar de onde eles estão por mau comportamento. Perdeu o lugar de ser um anjo do bem e foi jogado para a terra. A Bíblia fala que ele foi posto na terra, foi jogado, varrido do céu, e certamente está caindo na terra. Ele ainda não tocou na terra, ele toca na mente das pessoas, e aí deturpam o comportamento das pessoas. A pessoa dá ouvido muito para o inimigo, e aí acaba fazendo ali da sua vida um comportamento errado. Então veja bem, comportamento de Jesus, comportamento do diabo e o comportamento das pessoas. Aonde nós pegamos o exemplo do comportamento das pessoas? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: seja a vossa conduta, seja o vosso comportamento do mesmo de Jesus. Embora Jesus, sendo Deus, não considerou ser Deus, se tornou em forma humilhante de homem, foi obediente, obediente até a morte de cruz, e
e por isso Deus o exaltou acima de todas as coisas do céu, acima de todas as coisas da terra. O seu nome é poderoso, tanto no céu como na terra, aonde todo joelho se dobrará um dia e toda língua confessará um dia, e só Ele é o Salvador. Então veja bem que a conduta do homem é essa, e a nossa conduta seja a mesma. Está escrito isso. Irmão Maria, me ajuda a pregar, irmão Maria. Você saiu da sua casa para vir aqui? Me ajuda, por favor. Não está escrito aí, irmão Maria, capítulo 5. O que está escrito? Capítulo 5, por favor. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Está escrito isso. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Embora Jesus sendo Deus, fala para mim, fala para mim ouvir. Não, pera aí, igreja, fala assim: Jesus é Deus. Jesus é Deus. O irmão Rodolfo gravar. Rodolfo tem uma televisão lá em Catanduva para gravar. Jesus é Deus. Tá certo? Então não vamos parar no meio do caminho, não. Se você tem alguma coisa para pedir para o Deus, não para no meio do caminho, é Jesus. Embora Ele sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. É algo que devia apegar-se. Isso. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. E que vocês façam o mesmo. Então você vê, olha a conduta que leva muitas pessoas para um destino errado. Ele quer ser igual a Deus. Pastor cura, e a pessoa sai lá não sei de onde e vai lá para o pastor, amigo do japonês, com chapéu lá para curar. É brincadeira. E ainda leva para casa uma rosa ungida, ou leva para casa um lenço que enxugou, e o japonês já tem um monte na casa dele, que curou. Imagina. Olha a conduta que o Senhor fala que nós devemos fazer como Ele. Fazer o mesmo, o comportamento. O comportamento escreve o seu destino. O inferno, meu amigo. Tem muitas pessoas que quando falam inferno é sinônimo de zombaria, chacós, piada. Falou inferno, as pessoas fazem a maior zombaria. Não fala assim para você? Inferno não é aqui mesmo, inferno se fosse bom não sei o quê. Não é assim? É uma piada, é um chacota, é uma coisa lascada. Mas saiba de uma coisa: aquilo que era tudo isso, motivo de piada, agora está se tornando sério no meio dos cientistas. Está se tornando sério no meio dos cientistas. Cientistas estão pesquisando e eles estão chegando a uma conclusão melhor. Já chegaram a uma conclusão que existe um inferno. Nós vamos ver um pedacinho daquilo que eu trouxe, o irmão que extraiu para mim, trouxe. 4 minutos só de filme, eu quero que desligue a luz lá, por favor, para você ver. Olha só bem, preste bem atenção nessa filmagem. Pode desligar a outra também, a outra está boa assim. Está dando para ver aí atrás? Irmã Eudina, está dando para enxergar aí, meu amigo? Está dando? Não? E agora? Então vamos, solta aí. Não acredito no céu ou na Bíblia, mas como cientista, eu agora acredito no inferno, disse o doutor Azatop. Inútil para nós dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta, mas nós sabemos o que ouvimos e estamos absolutamente convencidos e perduramos através das portas do inferno. As
portas começaram de repente a girar desconsoladamente, indicando que nós tínhamos alcançado um bolso ou uma grande caverna. Os sensores de temperatura mostraram um aumento dramático no calor de 2.000 graus Fahrenheit. Nós abaixamos um microfone projetado para detectar os sons de movimento do ar de praticamente. Mas, em vez de movimentos de placas, nós ouvimos vozes humanas que gritavam. Pensamos que o som estava vindo de nosso próprio equipamento, mas quando fizemos as nossas ajustes, mais suspeitas foram. Deixa aqui quando acabar o troço. Não eram de um único ser vivo. Eles eram os primos de milhões de seres humanos. Não acredito no céu ou no Deus, mas como cientista, eu agora acredito no inferno, disse o doutor Azatov. Inútil para nós dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta, mas nós sabemos o que ouvimos e estamos absolutamente convencidos e perduramos através das portas do inferno. As portas começaram de repente a girar desconsoladamente, indicando que nós tínhamos alcançado um bolso ou uma grande caverna. Os sensores de temperatura mostraram um aumento dramático no calor de 2.000 graus Fahrenheit. Nós abaixamos um microfone projetado para detectar os sons de movimento do ar de praticamente. Mas, em vez de movimentos de placas, nós ouvimos vozes humanas que gritavam. Pensamos que o som estava vindo de nosso próprio equipamento, mas quando fizemos os nossos ajustes, mais suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único ser vivo. Eles eram os gritos de milhões de seres humanos. Isso aqui quem criou não foi pastor nenhum. Isso aqui nós extraímos da internet, isso aqui já é daqui a alguns anos. Eu já preguei essa mensagem. E veja bem, esse doutor aí tem nome, tem endereço, doutor Azatov, é um cientista comunista que dizia não acreditar no céu e nem na Bíblia, mas depois deles ter perfurado lá nos gelos da Sibéria, profundidade de 15 quilômetros, 15 mil metros, me lembro, perfurou, agora começou a enrolar rapidamente, eles perceberam, puxaram, desceram o microfone, 2.000 graus, e eles ouviram um barulho que não era de placas batendo na outra, era de voz humana gemendo. Então você vê que isso aí, para esse cientista, é uma coisa nova para eles.
Mas para nós que lemos a Bíblia, para nós pastores, nós irmãos, membros de uma igreja que leva a fé a sério, ele sabe que isso aí, eu não precisava nem passar isso aí. Os cientistas não precisavam nem descobrir isso aí, porque nós já temos na Bíblia. A experiência, o comportamento, nós já temos na Bíblia, não é novidade para nós. Lá em Lucas 16, versículo 19 até o 24, acabou a fitinha aí? Tem uma fita lá dentro do meu escritório lá ali, pega uma fitinha ali, dentro do escritório. Então veja bem, para nós não é diferente, já não é novidade. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31, diz assim, de um homem chamado Lázaro e de um homem rico. Lázaro morreu, foi levado, o destino levou ele para o seio de Abraão. E o rico morreu, também morreu o rico, e foi levado para o abismo, para o Hades, para esse lugar. E aí de lá ele olhava, olha bem para mim aqui, olha bem essa mensagem. Ele olhava lá e via o bem das pessoas lá. E ele começou a gritar: Abraão, Abraão, mande Lázaro tocar o dedo na água e refrigerar a língua. Faz mais ou menos tudo isso. E aí Abraão responde: há um abismo entre esse destino e o outro, esse lugar e o outro. Nem passa para cá e nem de lá para cá. Aí o que ele diz? Abraão, mande que alguém vai lá pregar para as pessoas, para elas não vir para cá. O que ele disse? Que Jesus disse: lá tem os profetas, lá tem os pastores, lá tem Moisés, lá tem a palavra de Deus. É só ouvi-la, é só mudar o comportamento. Tem alguma coisa interessante aí que eu esqueci? Se não houve a Moisés, se não houve, tem uma hora que ele falou assim: deixa um dos mortos aqui e lá falar para os vivos. Aí ele respondeu: mas se não houve os vivos, os pastores, tampouco houve o morto. Então se liga, o destino é você que escreve, a estrada é você que pega. Pastor, mas quem são os habitantes do inferno? Quem são essas pessoas que nós vimos aí na imagem? O inferno foi criado para os demônios, em primeiro lugar, que se rebelaram contra Deus, para os homens que vivem errando, para aqueles que se afastam de Deus, para aqueles que erram e não se arrependem. Hoje nós temos aqui o fruto do arrependimento. Eu não estou aqui para jogar pedra em você nem muito para jogar pedra em mim. Eu só tenho certeza de uma coisa: eu tenho errado, mas eu tenho me consertado, eu tenho me arrependido, eu tenho me consertado, tenho me arrependido. Nós temos aqui o maior ingresso do destino bom, do lugar bom. Nós temos aqui o maior ingresso de te dar o direito. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. Aquele que bebe e come, eles estão pertinho de Deus. Eles não têm se afastado de Deus. Mas a pessoa que não come, não bebe, ela tem que se afastar de Deus. Ela não tem acreditado na palavra. Deixa que alguém vai lá, o outro vai lá e fala para eles não vir para cá. Não, lá tem os pastores, lá tem Moisés pregando. Tem os profetas lá pregando. Que eles, a partir de hoje, passam a gostar da palavra, a gostar da leitura da palavra, a gostar da Bíblia, a gostar das coisas de Deus, a gostar de participar
participar da Santa Ceia, de arrependimento. Como evitar esse destino, pastor? Não rejeitando a palavra de Deus, né? Não ficar sem aceitar Jesus Cristo como o Senhor da vida. Hoje a pastora Deus estava dando uma aula, ministrando uma aula aqui na escola dominical, e ele dizia assim: você acha que Deus, que é o Todo-Poderoso, está preparando um lugar lá gostoso, um lugar maravilhoso? Ele vai levar qualquer um, principalmente aquele que não aceitou Jesus, o filho dele, que morreu na cruz, e ele teve que suportar o sofrimento do filho. E se acha que Deus vai deixar lá Jesus junto com essa pessoa que tem que se afastar, que não tem acreditado na palavra, que não tem aceitado o Senhor? O destino é nós que escrevemos. O lugar para onde nós vamos, meu amigo, lamentavelmente, escuta que eu vou falar uma coisa para você. Pastor e meu filho, meu irmão, se você aceitar Jesus de coração, Deus começa a trabalhar, Deus vai começar a colocar anjos para trabalhar, e vai tirar o teu filho do caminho errado, vai tirar o teu esposo do caminho errado. Escuta que eu vou falar uma coisa para você. Não é a palavra contenta, não se conforma com a derrota. Não se conformem com a derrota. Escuta, não aceitem a derrota. Não é porque ela tem lá o marido dela que bebe, o meu também pode beber. Ela tem um filho dela que é drogado, o meu também pode ser drogado. A doença tem todo mundo. Meu amigo, não se conformem com isso. Não é porque o filho da tua colega é drogado que o teu filho também vai ser drogado. Não é que o teu marido da outra bebe e está vivendo bem, que você vai ter também. Não se conforme com isso. Não é porque a doença está aí, você é obrigado. Não é porque a situação está aí toda uma ladroagem, uma roubalheira, uma corrupção, que você também. Não é porque a pessoa fala, mas quantas mulheres não têm filhos, são estéreis, eu também posso ter, eu também posso não ter. Meu irmão, não faça parte das pessoas que estão vivendo derrotas. Não façam parte daquelas pessoas que acreditam em Deus, que Deus pode mudar a história, Deus pode mudar a vida. Não se conforma jamais. Não tenta se conformar com isso. Eu não tenho me conformado com certas situações que eu enfrento. Faz 12 anos que eu estou lutando atrás da rádio, faz 12 anos, e vou continuar até ter. Ana era estéril, mas ela acreditou em Deus. Ela vinha no altar e chorava, ela vinha no altar e não se conformava, até o dia que Deus mudou a história dela. E Deus tem mais, olha aqui, e não deu um simples filho, não, deu um profeta. A Bíblia chama ele de melhor profeta do Velho Testamento. Não houve igual ele. Escuta, eu quero falar para você. Você quer o melhor de Deus, sim ou não? Bem feito, você falou que você quer. Agora não responde não. Eu sei que vai ser difícil responder. Você tem dado o melhor a Deus? Você tem dado o melhor para a obra de Deus? Ou tem deixado a obra de Deus para, será eu enquanto plano? Se você quer o melhor de Deus, eu já contei aqui a situação do irmão que estava na fila do açougue do Oyama, e aí a pessoa estava comprando lá tantos quilos de carne. Me dá aí essa carne, não tem mais barato que isso. Aí o irmão estava do lado, a neta dele está aqui para confirmar isso. O irmão estava do lado e falou assim: irmão, que carne é essa que você está comprando? Aí lá para a igreja onde eu frequento. Eu falei: irmão, você vai na igreja lá, e quando você fecha o olho, levanta a mão, faz um pedido para Deus, você pede porcaria? Não, mas você está dando porcaria, rapaz. Está dando a pior carne. Para Deus você dá isso. Você quer o melhor de Deus e dá o pior para Deus. A Ana, para ter o melhor profeta, para ter o melhor filho, além dela fazer tudo aquilo que está na Bíblia, ela deu o filho dela para servir a Deus.
Deus vai abençoar muito a vida daqueles. Infelizmente eu estou fora do horário. 9h20, 9h15. Eu queria falar de uma outra página que eu separei aqui. Era em Números, capítulo 16. Teve pessoas que eram levitas, eram músicos e quiseram ser pastores. E fizeram uma rebelião contra Moisés e Arão, achando que Moisés e Arão, o que eles faziam, qualquer um podia fazer. E aí Moisés e Arão falou: olha, vamos fazer o seguinte, vocês estão falando aí que para ser pastor é só comprar uma Bíblia, aluga um salão, arruma uns 20 irmãos lá meio desviados e abre uma igreja. Se é assim, faz o seguinte: amanhã 6 horas da manhã, 3 tribos, Datã, Coreia e Miranda, 250 pessoas, Números capítulo 16, reúne lá, 6 horas da manhã. Vocês vão ver, se vocês tiverem uma morte natural, vocês são igual eu. Vocês falam que vocês são santos, que para ser pastor é qualquer um, orar eu sei orar, jejuar eu sei jejuar, para quê? Então, se vocês morrerem de uma morte natural, não se fala mais nisso. Mas se vocês tiverem uma morte diferente, está escrito aí: a terra abriu. Foram 250 pessoas dessas 3 tribos, e que tudo aquilo que eles tinham desceu para esse lugar. Se você não tem tempo de eu ler aqui, mas marca aí, Números capítulo 16, lê todo esse capítulo, tem uns 30 capítulos, lê a desobediência, de achar que é igual pastor, de achar que é igual Deus, de achar que tudo é igual. Meu irmão, nada é igual. Cada um tem a sua missão. Eu estou aqui, o irmão está ali, esse está ali, o outro está ali, o outro está aqui. Cada um tem a sua vocação. A outra está aqui, vai tocar, a outra está ali. Cada uma tem a sua vocação. Descubra qual é a sua vocação. Muda o seu comportamento a partir de hoje. Você está tendo a oportunidade. O inferno não é para aquelas pessoas que só erram, as pessoas que erram e não se arrependem. E nós temos hoje a oportunidade. Pastor, eu posso comer a Santa Ceia? Você não pode, você deve. Você deve. Pega um pão, a Bíblia fala assim, ele pegou o pão e falou: isso aqui é minha carne, que é partida por vós, comei dela. Pegou o cálice, que é meu sangue, bebei dele todos vocês. Não é só o pastor que pode beber, não é só os diáconos, todos vocês. Jesus respondeu isso: todos vocês podem beber. Deve ser Mateus 10, 28, 16. Então está aqui a oportunidade para você mudar o seu destino. Amém, Jesus? Jesus salva, batiza no Espírito Santo. Jesus cura. Jesus voltará. Vencedor sempre serei. Pastor Marcos Penarim. Igreja do Evangelho Quadrangular.